Graças e paz, amados, sejam todos bem-vindos a essa casa considerada casa de oração, casa de louvor, casa de adoração. E o Senhor nos conceda uma palavra que venha nos edificar nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com você o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Papaizinho querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui para ouvir e aprender mais da Tua santa palavra, Pai. Tenha liberdade, Pai, para tratar com cada um segundo a Tua boa vontade, Pai. Que possamos sair daqui edificados, sobreedificados, Pai, sobre esta palavra de autoridade e poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Me chamou bastante atenção essa questão bem clara que Paulo traz tratando aqui com os Romanos, no capítulo 8, verso 14, dizendo que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Essa característica que o Filho de Deus traz nos deixa, como nós poderíamos dizer, satisfeito. Porque se nós tivéssemos que buscar uma das características para dizer quem é que são os filhos de Deus, o texto mostra claramente aqui que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É claro, o texto nos dá essa informação que os filhos de Deus são guiados. E é claro que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Deus nos conduz pelo melhor caminho, pelo caminho que Ele quer, pelo caminho que Ele deseja. E dessa forma, nós podemos ser e seremos agradáveis a Deus. Mas eu me fiz uma pergunta, dizendo assim, e como é que nós podemos fazer parte deste clã celestial? Eu usei essa expressão clã aqui para determinar que o clã constitui um grupo de pessoas unidas por parentesco e linhagem que é definida pela descendência de um ancestral comum. Como é que nós fazemos parte deste grupo, deste clã? Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Efésios 1, de 13 a 14, o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Eu quero que você observe bem a palavra, porque ele diz assim, que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. É na pessoa de Cristo. Então, da onde que vem? Da onde que nós antecedemos? Dessa pessoa, Cristo. Foi lá de Cristo. O verso 4 diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Há um propósito de Deus quando Ele nos chama, quando Ele nos traz para a sua presença, é para que nós sejamos santos, irrepreensíveis diante dele. Nós temos uma conduta diante de Deus. Ser santo é ser limpo, é ser tratado por Deus. O verso 5 ele diz assim, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade. Nós fomos predestinados para sermos filhos. Quando o Senhor nos chama, é com essa intenção, com essa definição, de nos tornar filhos. E ele diz aqui que nós somos feitos filhos por adoção em Jesus Cristo. E quem decidiu isso? Ele diz, fui eu mesmo. Foi pelo beneplácito da minha própria vontade, da minha vontade. Fui eu que decidi. Fui eu que quis assim. Não tem oferta, não tem escolha, não foi algo decidido por mim, mas Deus o quis assim. Foi Ele, pela sua própria vontade. E o verso 6 diz assim, para que Ele nos chamou? Ele diz, para o louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, o propósito de Deus nos chamar foi para nós prestarmos louvor da glória da sua graça. Ele nos deu gratuitamente. Foi de graça. Isso me lembra aquele texto de Efésios 2:8, que ele diz lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. É gratuito. Foi Ele que decidiu fazer e Ele nos deu gratuitamente, voluntariamente. O verso 7 diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Enquanto Ele nos chama, quando Ele nos traz para a pessoa de Jesus Cristo, Ele nos proporciona esse livramento, essa redenção dos nossos pecados, através do sangue derramado de Cristo. Ele nos purifica. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, é com esse propósito de nos trazer de lá, nos lavar. Então, nós fomos alcançados, fomos lavados, regenerados e agora somos santificados para sermos glorificados por Deus. Isso tudo é uma decisão unânime de Deus, única, determinada por Ele mesmo. O verso 8 diz assim, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Há muitas pessoas ainda que têm dúvidas acerca da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, realmente, para quem não recebe, para quem não crê na palavra de Deus, a palavra continua sendo um mistério, que é revelado aos filhos. Quando você se torna filho, o Pai revela todo o segredo da sua criação, da sua existência, do seu ser, e qual é o propósito para cada um de nós. Quando nós não temos essa informação, é porque nós não somos filhos, não fazemos parte. Então nós não podemos conhecer aquilo que não é da nossa família, não nos pertence. Mas quando nós nos tornamos, então tudo é revelado. A palavra de Deus está dizendo isso. Ele revela todo o seu mistério. A quem? Aos seus filhos. Verso 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Convergir em Cristo todas as coisas. Então, o que é a informação? Qual é a revelação dessa informação que chega para nós? Todas as coisas criadas por Deus, que não nos é permitido ainda conhecer, Deus colocou em Cristo, e Cristo é responsável por todas as coisas. Por isso que quando nós temos o Espírito de Cristo, tudo nos é dado, tudo nos é revelado, tudo nos é dado a conhecer, a saber. Enquanto nós não recebemos esse Espírito, enquanto nós não nos tornarmos filho, tudo isso é um mistério. Mas, tendo o Espírito, tudo se torna claro.
Verso 11. Nele, na pessoa de Jesus Cristo, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Além dos benefícios que nós temos de nos tornar filho, isso vai nos levando mais adiante, vai nos conferindo outorgando outros direitos que a gente vai conhecendo durante a caminhada. Ele diz assim que em Cristo Jesus nós fomos feitos agora herança do Senhor. Nós somos participantes da herança. E ele diz, e isso está predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Foi ele que decidiu ser assim. Foi ele que decidiu como fazer. E o verso 12 diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperado em Cristo. Todas as coisas de Deus redundam em louvor da sua glória. Tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele vai fazer na nossa vida, tudo é para louvor da sua glória. Ele decidiu e Ele faz. Todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus, Deus usa com esse propósito de glorificar o seu nome, a sua existência. E dessa maneira, nós também somos glorificados, porque passamos a fazer parte do projeto de Deus. Ser usado por Deus é uma honra, é uma glória. Tem muitos homens no mundo querendo ser utilizados até por esses políticos aí, que na maioria deles são corruptos. E a pessoa se sente envaidecida, né? Se sente honrada por ser chamado, por ser convocado. E agora, quando Deus nos chama para participarmos da sua obra, para louvarmos dar honra e glória a Ele, muitos ainda ficam sem querer receber. O verso 13 é muito importante, porque o verso 13 ele diz assim, no qual também vocês, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Essa é a questão. Nós temos o selo. Você foi selado. Você já recebeu esse selo? Porque esse selo é selo de autenticidade. É um selo que testifica que nós fomos feitos, que nós recebemos a promessa, que agora nós somos filhos. E esse selo, ele é inviolável. Quando Deus olha para a minha vida, quando Ele olha para a sua vida, certamente Ele vê se está lá estampado esse selo de autenticidade. Isso é o mais importante de tudo. No qual também vocês, nós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Então, como é que eu faço para fazer parte dessa família, desse clã? Como é que eu faço parte do reino? Ele diz, olha, você tem que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e crer. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, Deus chancela. Ele coloca lá esse selo, dizendo, agora você é meu, agora você pertence à minha família. Ele nos recebe agora como filho. E o Espírito Santo vai mais além, porque ele diz assim, que esse selo é o penhor da nossa herança. O que quer dizer isso? É a nossa garantia. Uma promessa feita, assinada, carimbada e testificada que eu e você, nós temos o mesmo direito.
E ele faz isso para quê? Para, mesma coisa, para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória. Agora tem uma questão que me chama a atenção. Porque o verso de Romanos capítulo 8, verso 9, a parte B, ele diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Confirmando tudo aquilo que nós falamos até agora. Testificando que aquele que tem o Espírito é filho. E o que não tem, não é. Não é filho. Há uma outra coisa que nós temos que atentar, que me chamou a atenção também, quando eu estava meditando sobre esta palavra. Porque mesmo que Deus tenha feito praticamente tudo que diz respeito à salvação, há algo que Ele não pode fazer. Eu quero mostrar para você. Capítulo de João. João capítulo 1, verso 1, 2, 3. E depois nós vamos um pouquinho mais para frente. João. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, era a palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio, Jesus Cristo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele não haveria nada, não existiria nada. Ele foi o Criador de todas as coisas. Nele foram feitas todas as coisas. Ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existiria nada. Tá? Verso 10. João 1:10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. E esse é o ponto que eu quero colocar aqui para vocês, amados. Ele veio, mas o povo não o recebeu. E isso Deus não pode fazer por mim, por você ou por qualquer outra pessoa. Receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus não pode fazer. Porque isso é uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma decisão nossa. E não há uma imposição de Deus, há uma oferta para que você, eu, nós o recebamos. E quando nós o recebemos, a palavra vai mais à frente. Ele diz assim, 12: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então o grande segredo está aqui, amados. Embora Deus, pelo seu infinito amor, tenha nos amado, tenha nos ofertado, tenha nos doado, fez toda a obra da salvação, Ele não pode colocar ninguém na glória sem que esse queira, sem que esse o receba a sua oferta de salvação. Isso nós precisamos entender. Porque tem muita gente que acha que Deus é bom, que Deus não vai lançar ninguém no inferno. É verdade. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Porém, a sua palavra está estabelecida. A salvação é para aqueles que creem, para aqueles que recebem a palavra de Deus. Se você não quiser ser salvo, você não vai ser salvo. Não se preocupe, Deus não vai pegar você à força de maneira nenhuma. Já está estabelecido na palavra. É pela graça, é dádiva, é presente. Se você não quiser receber, não tem problema.
Deus respeita a sua vontade. A vontade dele é que você faça parte da sua família. É que você seja salvo, é que você vai morar na glória. Mas se você assim não quiser, não tem problema nenhum. Deus respeita a sua vontade. A oferta é para todos os que receberem. Todos. Todos quantos o receberam, ele lhe deu poder ou autoridade para se tornar filho de Deus. E ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O propósito da salvação é exatamente esse: nos tornar salvos, filhos de Deus. E o verso 14 ainda diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando nós somos apresentados a Cristo, ele diz: esse aqui era aquele primeiro, único Filho de Deus. Esse foi o primeiro entre todos. A ele devemos toda a honra e toda a glória, porque ele está nos dando a ser participantes do que era dele, porque tudo foi dele, tudo era para ele. Deus criou todas as coisas para ele. E da sua livre e espontânea vontade, ele resolveu compartilhar conosco, dividir conosco toda a herança de Deus. Jesus, nosso irmão mais velho, Cristo, nosso irmão mais velho, ele se propôs a isso. A partilhar as suas posses para conosco, os seus direitos para conosco. E não só isso, ele vai mais além. Ele se sacrificou para isso, para te levar até a presença do Pai. Ele se deu a si mesmo, não só o que ele possuía, como a sua própria vida, para que nós pudéssemos fazer parte da sua família. Voltando lá em Romanos capítulo 8, eu quero que você conheça quais são os benefícios de termos o Espírito Santo, além desse mais importante, que é nos tornar filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse Espírito que nos guia, além de nos tornar filhos de Deus, ele disse: agora não vai haver mais nenhuma condenação sobre a sua vida, porque nós fomos remidos daquilo que nós éramos, fomos transformados em filho, e agora, logicamente, evidentemente, que o Espírito nos guiando, segundo a vontade do Pai, nós não vamos cometer nenhuma falta, nenhuma infração. E, portanto, não vai nos pesar nenhuma condenação, porque estamos em comum, ou de acordo com a vontade do Pai, ou a vontade de Deus. O Espírito que anda comigo, que anda com você, que está em nós, ele nos conduz pelo caminho. Portanto, ele diz: não há nenhuma condenação. E ele continua dizendo assim, verso 2: porque a lei do Espírito de vida, ou da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Isso aqui é importante, meus amados, porque esse Espírito de vida que está em nós, ele nos livrou da condenação e da pena que teríamos que pagar. Lei do pecado e da morte. Estamos livres, estamos libertos.
Verso 3: porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. É aquela semelhança do soro antiofídico, né? O próprio veneno da cobra, você faz o remédio para aquele que foi picado de cobra. É o mesmo tratamento aqui. Deus condenou o pecado na própria carne, porque Jesus veio e levou sobre si todos os nossos pecados. E por ele não ter pecado, ele pôde vencer o pecado. Venceu o pecado por nós. E ele diz assim, verso 3: porque o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pelo pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Deus enviou seu próprio Filho. Para quê? Para nos livrar, para nos salvar, para nos redimir. Visto que nós não tínhamos na carne competência ou capacidade para nos livrar do pecado. Porque a carne é fraca. Ela cederia ao pecado. E não tinha nenhum justo. Lembra? Que Deus olhou, não viu ninguém bom o suficiente. Não tinha ninguém capaz de realizar essa obra. Não poderia ser nenhuma outra pessoa. Não existiria comportamento nenhum que eu pudesse fazer para que eu pudesse ser salvo. Precisou descer. Deus enviar seu Filho da glória, se fazer homem no meio de nós, para poder vencer o pecado. Verso 4. Diz assim: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A lei determinava que todo aquele que pecar deve morrer. E perante a lei, ele diz: todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Todos devem morrer. E aí, o Senhor Jesus vem para cumprir essa exigência da lei. Ele vem morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Porque se nós morrêssemos no nosso pecado, nós não teríamos capacidade de ressuscitar, porque morremos de acordo com a sentença estabelecida por Deus. O pecado nos leva à morte. Mas em Cristo Jesus nós ganhamos vida. E essa vida agora, ela é maior do que a morte. A lei do Espírito de vida em Cristo, ela me livra da lei do pecado e da morte. A vida é maior. A vida, ela superabundou. Verso 5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando eu estou sendo conduzido pelo Espírito, eu estou livre dessa tendência da carne, de andar segundo a vontade da carne, porque o Espírito sobrepõe a vontade da carne. E ele diz assim, verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se nós andarmos segundo a carne, nós vamos morrer, é morte. Mas se andarmos segundo o Espírito, é vida e paz. Tem muita gente atribulada, tem muita gente atormentada. Por quê? Porque não está andando segundo o Espírito. Não é o Espírito que está conduzindo ela está sendo guiada pelo mundo, pela própria carne. E aí, não tem perspectiva nenhuma, porque a carne, ela só deseja o pecado. Mas quando nós nos submetemos à autoridade
do Espírito, nós somos conduzidos por Ele. E aí nós temos paz. E aí nós temos vitória. A presença do Espírito na nossa vida, ela vai mais adiante, ela faz muito mais por nós. Ele diz assim no verso 7: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só. É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quando nós andamos na carne, nós colocamos Deus por adversário. É meu adversário, é seu adversário. A inclinação da carne, os feitos da carne, nos torna inimigos de Deus. É ruim. É ruim, é grave essa situação. Verso 8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Além de inimigos de Deus, nós não temos nada, qualquer coisa que nós fizermos segundo a vontade da carne, ele diz, nada disso é agradável a Deus. Não tem nada que presta. Ele diz assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque a carne é tendenciosa. A carne, ela pensa que engana a Deus. Tudo que nós fazemos, quando nós fazemos pela vontade da carne, é com segunda, terceira ou mais, ou alguma intenção, segundo as intenções. E Deus, que conhece profundamente a nossa mente e o nosso coração, Ele percebe claramente qual é a intenção da carne. Né? A gente vê hoje falando muito de suborno, corrupção. A carne, ela é tendenciosa a isso. Querer negociar com Deus, querer ofertar as coisas para Deus. Ora, você acha que Deus precisa de alguma coisa dessa terra? A terra é dele, toda a sua plenitude. Tem gente que pensa que Deus quer o seu dinheiro, que Deus quer a sua oferta, que Deus quer a sua casa. Olha, tudo que nós investimos no reino é para o nosso próprio benefício. Volta duplicadamente para a nossa vida. Não tem nada que nós fazemos aqui que Deus quer. Deus não precisa de você, não precisa de mim. Ele é Deus por si só. Isso é exatamente isso. Deus significa a existência por si só. Ele não precisa de ninguém para ser Deus. Ele é Deus por si só. Agora, nós precisamos de Deus. Deus sem nós é Deus. Agora, nós sem Deus não somos nada. O verso 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quando nós recebemos esse Espírito Santo na nossa vida, nós morremos para as coisas do mundo, para as coisas da carne. No entanto, ele está colocando aqui, o nosso espírito está vivo para uma vida eterna. Perante Deus, o nosso espírito está vivo. Por causa da justiça, daquilo que Deus estabeleceu. Foi por causa disso. Verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Ele habita em vós? Tem moradia aí? Ele está dizendo, se esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, ele habita em vós, ele diz assim, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vós habita. O mesmo Espírito, o Espírito que Deus utilizou para ressuscitar Jesus, é o mesmo que Ele vai utilizar na minha vida e na sua vida. E o interessante aqui é você perceber que Ele diz que esse Espírito já está em nós.
Nós quem? Nós, os que cremos. Nós, o que já recebemos. Esse Espírito, ele já está aqui. E ele é o penhor, lembra? Ele é o penhor, ele é a garantia, ele é o selo da promessa. E ele está dizendo, quando você deixar essa vida, você já tem a vida eterna. Já está ressuscitado para uma vida eterna. Verso 12. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne. Nós não devemos mais nada para a carne. Aliás, nem tem nada mais com a carne. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, há vez de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mesmo depois de convertidos, mesmo depois de alcançados, ainda permanece em nós o livre-arbítrio. Nós continuamos no mundo, andando pelo mundo, e somos afrontados pelo pecado do mundo. E há uma possibilidade daqueles que foram resgatados, daqueles que foram chamados, deixar de dar ouvido ao Espírito e voltar à carne. Por isso que essa palavra vem enfatizando para que nós tenhamos cuidado. Porque nós continuamos tendo liberdade, nós podemos optar. O Espírito nos dá o caminho, ele nos guia. Mas se eu não quiser ser mais conduzido pelo Espírito, eu vou andar segundo a carne, segundo a minha vontade. E ele está dizendo aqui que, segundo a carne, você morre. Mas, se andar segundo o Espírito, vai viver. Vivereis. Quer dizer que a presença do Espírito conosco nos dá a condição, nos dá um entendimento de nos opor à oferta da carne, os desejos da carne, aos anseios da carne, e nos conduzir pelo caminho da vida. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados são filhos de Deus. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito não nos escraviza, ele nos livra. E libertos do pecado, nós podemos agora andar de acordo com a vontade dele, ou com a nossa. Tudo te é lícito, mas nem tudo nos convém. E como é que nós vamos decidir? Eu vou rejeitar o pecado para que eu possa continuar na estrada da vida, guiados pelo Espírito. E aí, eu recebi esse Espírito que me torna filho por adoção, pelo qual agora eu posso chamar Deus de Pai. Abba, Pai, o Paizinho querido. Eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento com Deus. Eu não sou apenas mais uma criatura, agora eu sou filho. E como filho, eu sou recebido na presença do Pai. Eu tenho comunhão com o Pai. E o Pai coloca à disposição tudo o que Ele tem, assim como Ele fez com o seu unigênito, que agora se tornou primogênito, Jesus Cristo. Verso 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A presença do Espírito de Deus na nossa vida, Ele comunica com o meu Espírito, com o seu Espírito, que agora nós somos filhos.
E como filhos, nós temos outro comportamento. Nós não podemos mais andar como um qualquer, como um sem pai. Agora nós temos uma identidade. E o universo inteiro conhece. Ele identifica que aquele ou aquela são filhos de Deus. E nós devemos honrar o nosso pai. A nossa maneira, o nosso comportamento vai dizer realmente quem nós somos. Lembra que pelos frutos se conhece? Pelo fruto, pelo que você está produzindo, pelo que eu produzo, nós somos conhecidos, somos identificados se somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus. Verso 16, que nós vemos, o mesmo Espírito testifica, o mesmo Espírito. 17, e se somos filhos, logo também somos herdeiros, temos direito à herança, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós, quando recebemos a palavra do pecado sobre a nossa vida, nós tomamos uma posição, uma decisão de permanecer no pecado ou se livrarmos do pecado. Quando eu decidi me livrar do pecado, me foi ofertado esse caminho, essa porta, que é Cristo. E essa porta de saída do pecado para a entrada na vida foi feito por Cristo. E quando eu recebo essa palavra de autoridade e poder, eu sou transportado, eu sou tirado desse charco, desse lodo mundano e venho para o reino. Um novo lugar, uma nova maneira de andar, um novo comportamento. E nesse trâmite, o Espírito é quem nos conduz. E Ele nos coloca nesse caminho estabelecido por Cristo, que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho. Porque você conheceu a verdade. E a verdade nos liberta da nossa ignorância quanto ao pecado. Porque o pecado, ele é prazeroso para a carne, mas é momentâneo e nos coloca na perdição, na condenação eterna. Mas a palavra de vida agora nos transporta e somos filhos. E como filho nós temos um lugar garantido no céu. Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas. Uma para mim, uma para você, uma para cada um que está aqui. E para você que me ouve. Há uma casa estabelecida lá, há um lugar reservado para você. Se é que você quer ir para lá. Se é que você quer ir para lá. A decisão é sua. Deus não vai pegar ninguém à força. Mas, se você decidiu que quer e que vai, então você recebe a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, creia nessa palavra, e o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele fará a obra. Não sou eu que vou te convencer, mas é a própria palavra, porque a palavra é o próprio Espírito. O Senhor disse isso: a minha palavra é espírito e vida. É ela. É ela que tem a capacidade e a propriedade de entrar na tua vida e de te fazer a transformação necessária para que você seja agora aceito no seio da família de Deus. Se somos filhos, logo somos herdeiros. Tomara que você faça parte dessa família. Tomara que você tenha parte no reino.
Tomara que você esteja lá para receber a sua parte da herança. Ou fazer parte, porque na verdade aquilo lá não é compartilhado. Não é como aquele do filho pródigo que pegou a sua parte e foi e gastou, não. Lá no reino, tudo é comum. Não tem uma parte minha, uma parte sua. Tudo é nosso. Tudo é nosso. E nós podemos desfrutar de todas as coisas. E lá não acaba. Não tem uma coisa que Ele vai nos dar, eu vou consumir e acabou. Não. As coisas de Deus é infinita. Assim como a sua sabedoria, o seu amor é infinito. E Deus está nos aguardando. Mas lembre-se que para entrar lá, nós temos que ter o selo. Se você não tiver, está na hora de buscar. Que Deus nos conceda entendimento para crermos nessa palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?